dia, queridos. Graça e paz a todos. Eu sei que nesse tempo de quarentena, uns estão se sentindo mais solitários do que outros. Isto porque, de certa maneira, a solidão se faz muito presente em tempos de isolamento social. E ela aumenta ainda mais na vida daquele que, contaminado, precisa se isolar. E mais ainda na vida daquele que, internado, não pode receber visitas. Quanto a esse tipo de solidão, não tem muito a dizer, a não ser que o ser humano foi criado por Deus como um ser gregário e com necessidade, obviamente, de relacionar-se. Por isso que a Bíblia diz já desde o início: não é bom que o homem esteja só. E a vida cristã é prioritariamente relacional. Então, quando somos privados disso, podemos sim sentir solidão. Mas hoje, queridos, eu gostaria de refletir com vocês sobre a possibilidade de transformar um tempo de solidão num tempo de solitude. O teólogo alemão Paul Tillich, ele disse o seguinte: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho, e a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Você percebe a diferença? Qual a diferença então? É que na solidão sentimos um vazio pela ausência de contato com os outros, quando nos sentimos só. E por vezes a solidão se agrava porque tememos o encontro conosco. Por isso a necessidade emocional de estarmos sempre em companhia de outros. Já a solitude é aquela necessidade que temos de estar sozinhos. Significa ter prazer na própria companhia. Aquela oportunidade de ficar em silêncio que pode trazer calma, tranquilidade e paz. É quando você diz: estou precisando de um tempo para mim, para colocar minha cabeça no lugar, meus pensamentos em ordem, para pensar na vida. Então, queridos, enquanto a solidão é um estado negativo em que há sofrimento pela falta de estar com alguém, a solitude significa que o indivíduo se encontrou, o que é absolutamente positivo. Em 1990, o filósofo italiano Domenico De Masi cunhou o termo ócio criativo, estabelecendo a diferença entre um ócio alienante, que nos faz sentir vazios, inúteis, e o ócio que nos faz sentir livres e que é tão necessário à produção de ideias. Sem o ócio criativo, diz ele, a gente cai na produtividade improdutiva. E se você observar nos evangelhos, o próprio Jesus tinha necessidade desse tempo de solitude, quando cessava as demandas externas e se isolava dos seus discípulos para ter um tempo a sós consigo mesmo e com Deus. Como, por exemplo, quando ele ordenou que seus discípulos seguissem viagem para ficar sozinho, para orar à parte. Ou quando quebrou o protocolo para atender a mulher Ciro-Fenício. Porque o texto diz que ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Por ocasião da escolha dos apóstolos, Jesus se isolou e passou a noite toda em oração a Deus. Então, queridos,
estar isolado de pessoas por um tempo não significa necessariamente estar solitário. Jesus tinha necessidade desse tempo de solitude. Interessante observar também que quando Jesus denuncia os hipócritas que davam esmola, oravam e jejuavam motivados pela audiência, como diz o Evangelho, para serem vistos pelos homens, porque interpretavam um papel com o objetivo de impressionar as pessoas, Jesus aproveita para ensinar que somos mais autênticos, mais verdadeiros na solitude. Por isso ele recomenda que quando orares, que não seja em pé nas sinagogas ou nas ruas, para serem vistos pelos homens, mas entrem no quarto de vocês, fechem a porta, cessem os ruídos, e o Pai que vê o coração ou em secreto te recompensará. Por que, irmãos? Porque na solitude somos mais autênticos, não temos a necessidade da máscara aceitável que usamos para nos relacionar, não precisamos interpretar papéis, nem necessitamos da aprovação do outro. Por isso é que somos mais autênticos e mais verdadeiros. Me lembrei também da experiência de Jacó quando estava vivendo seu tempo de crise, porque o seu irmão estava vindo ao seu encontro cheio de ódio para vingar-se dele e de toda a sua prole. Jacó, comido de medo, buscou a solitude. Quando fez passar adiante do vale do Jaboque, sua família, seus empregados e tudo que ele tinha, e ficou só no vale. O que fez então Jacó? Fez cessar todos os ruídos para ouvir a voz da sua consciência, consequentemente a voz de Deus. Ali ele pôde encontrar-se consigo mesmo, com seu lado Jacó, seu lado usurpador, e com Deus, com quem lutou para a legitimação da sua bênção usurpada até então. E qual foi o resultado desse tempo de solitude de Jacó? A Bíblia diz que ele prevaleceu na luta, na tentativa de acertar sua vida com Deus, teve a sua identidade alterada, já não era mais o Jacó, o usurpador, mas Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. E ele saiu dali com a bênção de Deus, como pedira ao anjo. E chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. No encontro com o irmão que se seguiu a essa experiência de solitude, houve total reconciliação. Queridos, nós podemos sim transformar o tempo de solidão num tempo de solitude. E quando isso ocorre, os diálogos internos nos aproximam da nossa essência. Nesse tempo de autoanálise, podemos desenvolver o autoconhecimento. É quando você admite ser um Jacó com possibilidade de se tornar um Israel. São dois encontros. Um encontro consigo mesmo e um encontro com Deus. No encontro consigo mesmo, você começa a ouvir pensamentos que você não ouvia por causa dos ruídos relacionais. Você desenvolve autoaceitação, começa a gostar de estar com você, de cuidar de você. Você já ouviu aquele ditado: antes só do que mal acompanhado?
E mais, quando estamos em relação, nem sempre estamos fazendo o que queremos, cedemos para fazer a vontade do outro. Então, neste sentido, a solitude nos dá uma sensação de liberdade. No encontro com Deus, vamos experimentando a sua presença manifesta, sua comunhão, sua intimidade, seu conforto, sua bênção sobre a nossa vida, sua direção, sua paz. Então, que Deus conceda a você a sabedoria para transformar a solidão em solitude e desfrutar dos benefícios desse tempo a sós consigo e a sós com Deus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.